E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. NQI, pastor, é um homem. Ele pergunta: Deus estava na vida de João Batista, Estevão, Tiago. Eles morreram todos tragicamente? Na verdade, usar esta linguagem, morreram tragicamente, não se pode dizer que não. Por exemplo, João Batista foi degolado na prisão e sua cabeça posta num prato e trazida a Salomé, a jovem que dançou na presença do rei Herodes, e a mãe sugeriu à filha que pedisse esse presente ao rei Herodes. Quando bêbado, se fez um juramento à jovem que daria até metade do seu reino. Estevão foi apedrejado. Enquanto era apedrejado, ele dizia: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita do Pai. E disse: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Tiago foi morto à espada, por ordem do rei Herodes. Agora, como considerar essa pergunta? Todos morreram tragicamente. Pode-se usar essa expressão? Quando nós abrimos o capítulo 11 do livro de Hebreus, já mencionado, a partir do versículo 25, na parte final do versículo, diz assim: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então nós respondemos: Deus estava na vida desses homens? João Batista, Estevão, Tiago, estava. E por que eles morreram desse modo? Porque recusaram morrer de modo diferente, negar a fé que tinham. E por que o fizeram? Para alcançarem uma melhor ressurreição. Você sabe, prezado ouvinte, que haverá duas ressurreições? No tempo e na qualidade dos corpos. Diz o capítulo 5 de João, palavras de Jesus, versículos 28 e 29, que haverá ressurreição para a vida. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ninguém ficará sem ressuscitar. Grupos religiosos que negam que alguns já foram aniquilados por Deus e que não ressuscitarão, estão agindo contrários à Bíblia Sagrada. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Não há ressurreição para um novo período de provas aqui na terra. Hebreus 9, 27 declara isso. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas todos vão ressuscitar. Uns para a vida e outros para a condenação eterna. Ora, estes homens mencionados aqui na pergunta, eles tinham uma perspectiva de uma melhor ressurreição. E não só eles, a partir do versículo 36 também em diante, nós lemos: outros experimentaram os escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. São os chamados heróis da fé. Experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados como Estevão, cerrados. Sabe o que significa isso, cerrado? É uma
serra cortando ao meio a pessoa em duas partes, mortos ao fio da espada, não morreram tragicamente, mas tinham uma esperança, alcançar a ressurreição para a vida, fugir da ressurreição, da condenação, do juízo final. Os que não tiverem seus nomes no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, vivamos dentro da vontade de Deus, porque hoje, com a chamada teologia da prosperidade, há pregadores que enganam o povo dizendo: não, você se torne crente, você vai ter saúde perfeita, contínua, você vai ser um homem rico, e apresenta, às vezes na televisão, uma casa muito bonita, apresenta automóvel importado, e a pessoa fala que tem 3, 4 apartamentos, e isso ilude o povo, que às vezes dá o que não tem. Não caia nessa esparrela de admitir esses pregadores que dizem que a vida cristã não tem problema. João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Então, saibamos que essa é a realidade apontada na Bíblia. Pastor, aqui é o Pedro. Ele pergunta: qual a real diferença entre as denominações pentecostais e tradicionais? E por que os tradicionais não creem muito no batismo com o Espírito Santo? Eu quero dizer o seguinte, que os chamados, as denominações tradicionais, elas admitem a pessoa do Espírito Santo, admitem que o Espírito Santo haja no coração das pessoas, convencendo-as do pecado, mas não admitem que o Espírito Santo possa manifestar hoje as mesmas atuações no que concerne o que ocorreu no dia de Pentecostes, com o batismo do Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas, para revestir os cristãos de maior poder, maior autoridade para serem testemunhas de Jesus, que também os milagres cessaram, que não há mais demônios atuando, possessões de demônios que precisem ser expulsas. Mas nós encontramos que em Marcos 16, quando Jesus mandou pregar o Evangelho, ele realçou que os discípulos deviam fazer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. De modo que as denominações pentecostais creem na continuidade das manifestações do Espírito Santo, como nos dias apostólicos, enquanto que os tradicionais admitem que estas operações milagrosas ocorreram até o ano 100 da nossa era, com a morte do último dos apóstolos, João, que deve ter morrido lá pelo ano 90 ou perto disso. Então essas são as diferenças.